Quero refletir com vocês hoje sobre um texto que se encontra em Oséias 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse versículo ele me fala muito, e eu já mencionei esse versículo muitas vezes na igreja, porque ele fala da necessidade de uma busca constante, uma busca contínua por Deus. E durante todo esse processo, todos esses dias, sem a gente poder se reunir, isso acaba afetando muito aquelas pessoas que ainda não conseguiram ter uma experiência de fato com Deus, uma experiência que vá além da religião. As pessoas, os evangélicos, eles foram treinados para ir para a igreja. A maioria não foi treinada para viver o evangelho. A maioria dos evangélicos, eles têm uma ideia de que a igreja é o templo. E se elas não puderem estar no templo, então elas não conseguem se sentir igreja. Mas esse é o grande momento em que nós temos que provar que nós somos igreja. A igreja nunca foi o templo. A igreja somos nós, o povo eleito de Deus. A salvação, ela nunca foi, nunca será uma experiência religiosa. A salvação é uma experiência divina. Ela não depende das quatro paredes para acontecer. Nós não precisamos do templo para sermos igreja. Nós não deixamos de ser igreja porque não podemos mais nos reunir no templo. Onde eu quero chegar? Chegou o momento de nós provarmos o quanto nós conhecemos de Deus. Chegou a hora de nós pormos à prova a nossa própria experiência com Deus. Nós não dependemos de templo, nós não precisamos de templo para sermos de Deus, para sermos parte da família de Deus, para sermos membro da Igreja de Cristo. Então, se alguém não se sente parte da igreja porque não pode estar no templo durante esses dias, esse alguém não entendeu o Evangelho. Se alguém está se sentindo desanimado, fraco e com vontade de desistir porque está há dias sem estar no templo, se alguém perdeu a alegria de servir a Deus, de fazer a obra de Deus porque está há dias sem poder estar no templo, esse alguém não entendeu o Evangelho. Se alguém está se sentindo mais fraco, se alguém está sentindo saudade do mundo porque não vive mais naquela rotina da igreja, do templo, do sistema, esse alguém não entendeu o Evangelho. É hora de nós continuarmos sendo igreja. É hora de nós mantermos a mesma fé. A mesma chama tem que estar ardendo no coração. O fato de nós não estarmos no templo, isso não muda em nada, não pode afetar em nada nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Se só sentimos vontade de ler a Bíblia na igreja, na hora que o pregador pede para abrir o texto, está errado. Nossa vontade de ler e de estudar a palavra tem que continuar, tem que permanecer firme em nós, principalmente nesses dias que nós mais precisamos provar a nossa fé. É tempo de servirmos a Deus com a mesma intensidade que sempre servimos no templo.
É tempo de desejarmos buscar a Deus com a mesma intensidade que nós desejávamos antes, quando podíamos estar reunidos no templo. O fato da nossa rotina ter mudado não pode, em hipótese alguma, mudar a nossa experiência com Deus. A nossa necessidade de termos comunhão com Ele. Então faça o seguinte, faça uma análise durante todos esses dias, como você tem vivido, como você tem se portado, como você tem se apresentado diante de Deus. Você continua lendo a Bíblia todos os dias, orando, louvando a Ele? Ou será se você já resgatou aquelas músicas antigas que você há muito tempo não ouvia mais? Será se sua rotina mudou agora? Seus pensamentos? Quais são as suas expectativas? Você desistiu já de querer fazer a obra de Deus, de ser um missionário, uma missionária, só porque você está há mais de 2 semanas sem frequentar o templo, sem fazer parte daquele sistema que você já estava habituado? E se nos impedíssemos definitivamente de nos reunirmos, você iria desistir de tudo? Você ia querer deixar de ser igreja? Eu espero que a gente possa se reunir novamente, mas não por causa da necessidade de estar dentro do templo, mas pela necessidade de nós nos vermos, de estarmos em comunhão uns com os outros. Mas o fato de não estarmos no templo, isso não mudou minha vida com Deus, não mudou minha necessidade de buscar a Deus, isso não mudou o meu entendimento sobre Deus e sobre a palavra. Nada mudou. A chama continua a mesma no meu coração. Os sonhos, projetos, os planos, o desejo de um dia estar com Deus, a expectativa pela volta de Jesus, nada mudou. Eu continuo do mesmo jeito. Porque nós precisamos ter certeza de quem nós somos, da nossa identidade. Precisamos ter convicção do que nós queremos. Precisamos ter convicção de onde nós queremos chegar. Então, eu peço para você nesse momento que você possa refletir. Tudo que aconteceu esses dias. Será se você não aproveitou todo essa situação, esse momento para se afastar definitivamente de Deus? Pense bem. Nunca é momento de nos afastarmos de Deus. Nossa experiência não pode estar baseada em nenhuma experiência física, humana, material. Nossa experiência com Deus não pode depender de templo, de igreja institucionalizada, não. A igreja somos nós, o povo de Cristo, que vamos continuar servindo a Ele, adorando a Ele, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Porque se não podemos orar no templo, podemos orar na nossa casa. Podemos meditar na Sua palavra, em qualquer lugar, em qualquer momento. Pense nisso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.